Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, fechando a semana aí, sexta-feira, dia 28 de outubro. Semana finalizando aí num tom mais positivo, né? Ativos de risco, especialmente Bolsa Americana, fez um rallyzinho aí nos últimos dias, nós vamos ver. E comentar um pouquinho aí, além disso, os outros ativos, né? Aqui nesse projeto do Sniper Kamikaze, a gente analisa os principais ativos do mundo, né, numa análise usando o gráfico diário, semanal, né, então com uma visão mais de médio prazo, né, não é exatamente curto, mas também não é longo, que dá para a gente ir sentindo o pulso do mercado aí no dia a dia da semana, e falando de moedas, de commodities, bolsas, né, os principais ativos aí do mundo para a gente sentir como é que está a economia e os sentimentos. E além disso, obviamente, a gente executa a estratégia do Sniper Kamikaze e mostra esse resultado, tá? Vamos lá? Começando aqui pelo famoso índice dólar. O que a gente viu aí? Vou começar no semanal aqui. Na semana, ele fechando numa quedinha aí de 0,6, né? Tá dando uma pinta aqui de fazer um topinho, né? Meio que um padrãozinho de topo aqui, fez um topo duplo aqui, ele conseguiu romper levemente na mínima anterior aqui, apesar dele ter sido meio que rejeitado, mas assim, depois desse índice dólar aqui subir loucamente, né, incessantemente, agora ele deu uma pausa para respirar, né? Se a gente for pegar desde agosto aqui, ele praticamente só sobe. Inclusive no semanal, se a gente for pegar no semanal, olha só, ele está acima da média de 20 desde junho de 21, né? O dólar subindo, né? Então a gente viu uma alta aí do índice dólar aí de 13% nesse período, tá? E agora também não dá pra gente falar que essa tendência de alta acabou, né? Mas a gente vê uma perda do ímpeto, né? A gente vê que no semanal ele com mais calma, pode ser só ele respirando, para ele voltar aqui na média de 20 aqui, para continuar subindo, né? Nada impede, ó, que a gente, vou colocar aqui o que seria a média de 20 no semanal, e a gente vê, ó, então é espaço para o diário vir buscar mais ou menos aqui, antes de continuar subindo, né? Mas, enfim, isso mostra também um certo apetite a risco no mundo, né? Porque essa valorização do dólar... Deixa eu só confirmar, apertar, ver se eu mudei para a tela certa aqui. Mudei. Essa busca por dólar, né, está associada meio com um movimento de aversão a risco, medo de queda de bolsa, as questões da guerra todas, né? E o dólar perdendo força dá um pouco desse tom aí de uma certa tranquilizada, né? Indo para o euro aqui, então a gente vê, obviamente, se o índice dólar está caindo, o euro está subindo, porque ele é o principal componente ali da cesta de moedas que estão contra o dólar ali no índice dólar, né? Então a gente vê aí também um movimento altista aí fazendo topos mais altos, né? Então a gente vê meio que fazendo uma tendência de alta aqui no diário, tá? Pra gente é ruim que nós estamos vendidos no euro, ele até pegou um stop nosso numa posição mais recente, que chegou a estar no lucro, só que não fechou porque não era o momento, e estamos ainda com uma posição que devolveu bastante, aí nós estamos com 4,8 dólares aí de lucro, quase 5, e tá o stop aqui, ó. Eu já mostrei, falei que a gente vai manter, especialmente porque o nosso stop está aqui acima da média de 20, está acima dessa máxima anterior aqui, então dá uma certa tranquilidade, né, dentro desse padrão que a gente vê muitas vezes dele vir no semanal numa queda, por mais que ele tenha uma recuperação no diário, né? Olha que interessante, o semanal aqui, ó, tocou justamente na média de 20 e foi rejeitado durante essa semana, né? Não está fechando no máximo da semana, nosso stop está lá em cima, então vão rolar. Então, pode ser que o euro continue caindo, tem muito motivo na parte de fundamentos aí do euro perder força, né? Voltou praticamente a paridade, olha lá, vai fechar a semana aí 0,999, né? 996, praticamente no 1 para 1 aí o euro dólar, né? Enfim, a tendência ainda é de baixa, se a gente for olhar no semanal, apesar do diário ele está querendo fazer uma tendência de alta, né? Conseguiu romper esse topinho aqui, tá? Então, um pouco de indecisão. Se fosse falar agora, vai abrir uma operação agora? Não. Mas como a gente já está dentro do mercado, vamos manter, deixar rolar aí, ver o que acontece semana que vem, tá?
Próximo ativo aí, dólar ien. O ien, impressionante como que ele está com dificuldade, né? O mercado, o Banco Central japonês entrou, já falei essa semana, que atuou aqui para segurar a escalada do dólar frente ao ien. E aqui fez até um padrãozinho que dá vontade da gente entrar comprado, né? Dentro da estratégia do sniper. Ó, esticou, voltou aqui na média, deu uma velhinha de reversão e já deixou uma velhinha verde aqui hoje, né? Que é uma coisa altista. Mas por que nós não vamos entrar? Por causa do semanal. Dele tá muito esticado no semanal e eu já falei que nós vamos ser mais sniper aí, com esse cuidado aí no semanal. Olha só como é que ele tá esticado no semanal, tá? Deixando duas velhinhas de indecisão, uma velhinha meio de retração, e aquele negócio, ele pode no semanal voltar até aqui na média de 20 e ainda continuar na tendência de alta. Então a gente pode estar meio que certo, digamos assim, se a gente comprar, só que na hora errada, tá? Então vamos ficar de fora só acompanhando, certo? Eurien, o Eurien subiu 0,8 aí hoje, também uma forte alta aí, né, uma alta significativa, só que ele sempre vai meio, não vai tão bonito, né, olha só, cheio de vela pavio para cima, pavio para baixo, mas a gente pode pensar em olhar uma venda aí, desculpa, uma compra, né, que o semanal tocando lá em cima, querendo esticar, ainda não tão esticado, e no diário tem esse padrão aqui, né, que se romper aqui, ó, se romper aqui, ele pode facilmente buscar lá em cima e retestar pelo outro lado antes de continuar, né? Seria um price action esperado aí, mas enfim, ele também está meio que preso numa caixinha aqui, se a gente olhar, né? Aqui tem aqui foi uma resistência, que agora é um suporte, então isso aqui tende a funcionar como um imã para o preço, essa região aqui, né? Nada para a gente fazer, vamos acompanhar aí também, se dá oportunidade no futuro. Dólar australiano aí fechando numa baixa de 0,6, daria um pouco de vontade de vender também olhando só no diário, né? Veio, esticou aqui, voltou perto da média, não conseguiu ficar acima, apesar de que ele está acima, né? Só que aqui a gente tem um suporte forte e a mesma história, se a gente for olhar no semanal, ó, ele está muito esticado, né? Tá lá embaixo, é difícil da gente entrar aqui num movimento interessante agora, vamos ficar só olhando, né? É difícil da gente vender algo que está tão esticado assim no semanal, né? Muito longe da média de 20. Petróleo, nós estamos comprados no petróleo, já falei 1 bilhão de vezes como eu tenho uma visão muito positiva do petróleo no longo prazo. Nós tomamos eu comprei o stop, o petróleo aqui, né, nesse movimento aqui, eu achei que entrada linda, ele veio, pegou no nosso stop, aí a gente entrou, aí eu coloquei uma ordem pendente aqui, ele foi, pegou na nossa ordem pendente comprando, tá? E anteontem teve essa vela bonita aqui, tem algumas indecisões aí no diário, tá? Mas no grosso modo ele está fechando a semana aí positivo em 3,7. Vamos lá, nossa posição no petróleo aí, nós estamos nesse momento com um ganho aí de 16 dólares e nosso stop está aqui embaixo desse nível, né? Dá pra gente ver o nosso stop aqui no TradingView, então vamos deixar rolar. Deu até vontade de aumentar essa posição de tão positivo que eu estou no petróleo, mas vamos ver o que rola, né? Eu acho que dependendo aí de como tiver o comportamento aí na segunda-feira, dá pra gente pensar em aumentar, talvez o problema é que a gente não pode aumentar tendo risco, porque aqui, ó, se a gente for olhar a nossa posição do petróleo hoje, a gente está arriscando dentro do limite da conta, né? Nós estamos arriscando aí, ó, 2,77, o limite é 3, então não dá para abrir outra posição, mas o que eu posso fazer, se for o caso? Levar esse stop aqui para o 0 a 0, que aí a gente tira o risco, né? E abre outra posição. Aí a gente consegue aumentar a exposição sem aumentar o risco, tá? Vamos lá. Próximo ativo, ouro. O ouro também andou a nosso favor aí, nós estamos vendidos no ouro. É outro que eu pensei em aumentar também, ó, tá aqui o nosso stop. Esse aqui nós também quase tomamos uma violinada, ele chegou bem perto do nosso stop, a gente ficou quase no zero. A gente chegou a fazer 100 dólares de lucro, quer ver? Olha o ouro aqui, nossa entrada no ouro, olha, é muito lá atrás, é aqui, ó, tá? Lá em agosto, 20 e pouco de agosto, lá para 21 de agosto, aqui, ó. Cadê agosto? Aqui, ó. Mais ou menos aqui nossa entrada no ouro, olha só, a gente chegou, deixa eu ver certinho aqui. Tem uma velhinha verde.
que é essa velha aqui, 24. É só olhar aqui, né? Tem aqui, ó, o ouro aqui certinho, ó. Que dia aqui, ó. Open, 28 de agosto. 28 de agosto. Aqui tá, 12 de setembro. Foi aqui, a gente deixou a ordem pendente. O ouro abriu aqui, ó. Essa aqui é a nossa velhinha, ela tá diferente por causa do que é exatamente o final de semana, né? Da abertura do domingo para segunda aí. Então a gente chegou a pegar aqui, ó, olha só. Essa queda toda do ouro fez mais de $100. Ele voltou praticamente quase no 0 a 0, no stop no 0 a 0 ali, e deu mais uma pernada. Só que agora, o que acontece? Olha só, isso aqui é meio que um padrão de reversão, né? A gente pode estar vendo um fundo duplo aqui no ouro, né? O que é preocupante. O bom é que ele está fechando a semana abaixo da média de 20 no diário aí, né? A semana fechando aí também na queda de 24 e vamos deixar rolar essa posição. Não aumentei, deu vontade de aumentar, mas esse fundo duplo aqui deixa um pouco preocupado, mas o movimento de hoje foi legal, aí 1% de queda. E a gente volta a estar com um lucrinho legal aí no ouro, nesse momento $86 líquido, 91 bruto, 86 líquido, por causa dos custos de rolagem aí, tá? E vamos deixar aí. A gente vê a prata aí, ó, movimento parecido, mas a prata fechou acima da média de 20, a prata já está um pouco mais altista, né? Ele veio aqui para cima da média, retestou pelo outro lado, pode estar querendo subir de novo, vamos ver. Só uma coisa legal aqui, que eu passei pelo carbono, é um que a gente acompanha, então não dá pra gente operar por causa da grana, mas olha essa semana como é que é o carbono, olha o movimento do danadinho, do ETF de emissão de carbono, 13%, né? Voltou para um nível aí interessante, pro diário aí também, ó, pra procurar compra aí, se ele vier aqui, ó, quem sabe semana que vem a gente consegue achar mais uma comprinha nesse ativo aí que adora dar uns olé na gente, né? Isso aqui mostra um pouco do apetite a risco da semana. Esse aqui é a cara do apetite a risco. Esse é um ativo totalmente de risco, né? E ele teve esse movimento aí interessante essa semana, subindo 13%. O Bitcoin também. Bitcoin finalizando a semana aí, não é 13% igual, mas 5,6%, né? No gráfico aqui até parece pouca coisa, porque a gente tinha movimentos muito fortes aqui, ó, movimento de 13%, 10% na semana, 13%, que caiu 20% numa semana e mais 25% na outra, lá em maio de 21. Então esses movimentos aqui de 5% ficou parecendo até pequeno, né? Mas foi um movimento significativo aí no semanal, né? Especialmente teve 2 dias de alta aí, ó. E ele se afastou um pouquinho desse suporte e foi lá para cima da média de 20, tocou, veio aqui. Daqui a um pouco a gente pode pensar numa venda aí, né? Desculpa, uma compra no Bitcoin aí. Talvez se ele romper esse nível aqui, né? Tentando fazer uma linha reta aqui, mas tá meio difícil. Romper aquele topinho ali, ó. A gente vê que no diário ainda tá meio longe, né? Mas seria o mais seguro. Mas se a gente vê que se ele se mantiver aqui em cima dessa média de 20 aqui também, né? Se ele tocar lá em cima e voltar aqui de novo, pode dar uma compra pra gente, tá? Vamos ver. Então, manter de olho no Bitcoin, que parece que o gigante acordou, como diz o outro, né? Bolsa Americana, olha só, falei que fechou num tom positivo, Bolsa Americana fechando numa alta de simplesmente 3,4 hoje. Uma alta forte o S&P, né? Não só o S&P, como o Nasdaq. O Nasdaq que teve empresas caindo forte essa semana, e as empresas de tecnologia, o Facebook, né, o tal que virou Meta, a Amazon apanhou também com os resultados, né? Mas mesmo assim o Nasdaq conseguindo fechar aí no dia aí com uma alta de 3,4, né? Na semana não é uma alta tão forte, uma alta de 2,3, mas mesmo assim significativa, né? E o S&P fechando numa alta de 4%. Olha que interessante o S&P. Olha a média de 20, olha a tendência de baixa no semanal. Ele voltou e fechou exatamente na média de 20, e que foi claramente aqui, né, uma resistência aqui atrás. Olha como é que segurou o preço aqui, né? E foi suporte. Então um nível importantíssimo aqui, que o preço parou lá, tá? Uma coisa que me chama a atenção é como que fechou na máxima da semana praticamente, né? Sem nenhum paviozinho em cima. Isso também mostra um pouco de força. Então, uma das coisas que puxou isso foi assim, o mercado ficou procurando motivo, né? Assim, ele já estava, o técnico, digamos assim, estava muito pesado, né? Muita gente vendida e tal. Então, qualquer notícia positiva já tem aquele negócio de sair estopando. Aí tem os vendedores fazendo o que eles falam de
de cobrir, né, fazer um cover nas vendas, né, cobrir as vendas, que significa fechar a operação, que significa comprar, né? E isso acaba tendo esse movimento em cascata do preço, ter essas estiringadas aí. Mas fechou num nível importante de tomada de decisão no semanal, no diário bem bonito aqui, né? Se você for ver aqui, ó, ele conseguiu romper a média de 20, depois foi, aí, puff, deu uma coisa, voltou na média de 20 e fez mais uma, né? Se a gente olhar aqui num gráfico de 4 horas, olha que bonitinho, né? Olha lá, vela forte, caiu, aí faz uma máxima de novo, faz uma mínima mais baixa, mais alta, outra alta, outra mínima mais baixa, e hoje termina o dia no topo do dia, fazendo mais uma alta mais alta, um famoso higher high no inglês, né? Então, termina a semana num tom positivo aí, Bolsa Americana, né? Vamos ver, um dos principais motivos, como eu falei, se a gente for olhar aqui no calendário, ó, hoje saiu o PCI, que é uma medida de inflação, que é uma que o Fed, que é o Banco Central lá, gosta de olhar, tá? A expectativa do mercado era vir 0,6 em setembro e veio 0,5. Tipo assim, aí o mercado já, veio 0,1, já fica, né? Talvez o Fed vai realmente diminuir o ritmo das altas, né? Então o mercado já está começando a vir na narrativa que na próxima vem mais 0,75 de alta e depois já vem meio e talvez uma pausa, né? Então o mercado já está começando a falar, talvez não suba tanto juros assim. Enfim, isso a gente consegue ver, como sempre eu já falei, a gente consegue ver aqui no US 2 years aqui, todos, aqui ó, o yield de 2 anos, ele até que subiu hoje aí, ó, mas tá vendo, ontem ele chegou a cair, hoje ele subiu, mas vamos lançar uns 5 anos aqui, ó, subiu, né, não tô vendo. Minha teoria foi meio por água abaixo aqui, porque ele subiu hoje e a bolsa subiu também. Mas é porque já tinha tido essa queda aqui, né? Significativa também, então é só uma correção. Se a gente olhar o de 10 anos lá, que é o que o mercado olha bastante, ó, o de 10 anos caiu, vamos ver como na semana aí, ó, tá vendo? Caiu aí 4,8, também meio uma esticada, né? Se a gente for avaliar isso como outros ativos, a gente pode ver uma retração aí que pode dar uma animadinha nos ativos de risco, ele retraindo até aqui antes de continuar subindo, né? Mas enfim, seguindo aqui, vamos lá, Bolsa Alemanha rapidinho, Bolsa da Alemanha também fechou, eu já mostrei no outro vídeo da semana também um movimento altista aqui, ó, mesma coisa, esticou, retraiu, esticou, voltou na média de 20 e foi de novo, então fazendo fundos mais altos, né, e topos mais altos, isso é a tendência clássica, né, uma formação de tendência. Então agora já tem uma tendência de alta na Bolsa da Alemanha? Se você falar no diário, sim, no de 4 horas, provavelmente sim também a gente tem a tendência de alta. Se você for lá para um time frame, né, de 4 horas, olha lá, a tendência de alta. Ó. Perdeu esse topo aqui, voltou, retraiu, foi, tá. De 1 hora nós temos uma tendência de alta, né? De 1 hora já está até mais longa essa tendência de alta. Agora, se a gente for para o semanal, um ponto de inflexão, é aquela história, tá vendo? Aqui a gente tem essa linha de tendência de baixa aqui, né? E vamos ver se o preço confirma esse rompimento aí, tá? Basicamente isso aí, ó. Meio que rompeu aqui, vamos ver se ele continua, tem uma confluência que tem esse nível horizontal importante, vamos ver como é que o preço vai semana que vem, se ele conseguir se firmar aqui para cima, é positivo para a Bolsa, tá? Da Alemanha aqui no caso. Bolsa do Brasil é óbvio que o que está fazendo muito preço é a eleição, né? Tá numa volatilidade louca essa semana, porque ninguém sabe se Lula ganha, Bolsonaro ganha, tem gente que acha que o mercado vai gostar mais se for Bolsonaro, tem gente que acha que é Lula, e isso está fazendo preço, né? Fechou semana passada com uma alta forte aí de 7% e terminou a semana com uma queda de 4,5%, né? Mas graças a Deus domingo a gente já tem eleição, e segunda-feira isso vai estar resolvido também, se Deus quiser. E a minha perspectiva é de que só de sair esse evento da eleição da frente, os mercados aqui devem reagir bem. Talvez assim pode ter alguma reação negativa no primeiro momento, mas olhando para, sei lá, 2 semanas para frente, eu vejo a Bolsa do Brasil
mais alta, especialmente se esse clima positivo ficar lá fora, S&P subindo, bolsas da Europa subindo, né? Olha aqui, isso aqui é o índice de bolsas da Europa, que não é só a Alemanha, tá? Se isso continuar, então a gente tende a ver uma bolsa brasileira para cima aí, tá? Olha lá, no mensal, olha que interessante, a gente tem essa resistência importante aqui, que segurou o preço, né? Mas se conseguir romper depois também, pode ir embora, tá? Por fim, o dólar, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar futuro. Hoje fechou aí com uma alta de 0,4. Se a gente for olhar até no preço à vista, foi uma queda de 0,8. Então eles estão meio que não estão conversando. Já tem um tempo que o dólar futuro e o dólar à vista estão meio descasados, né? Lá, o dólar spot, que é o dólar à vista, tá 5,29, tá? E já o dólar futuro, o próximo vencimento, tá 5,33. Nós estamos falando de diferença de 4 centavos. É uma diferença significativa aí, tá? O dólar futuro, geralmente ele puxa, né? O mercado, é uma coisa doida você pensar que o mercado que é derivativo, ele vai puxar o mercado spot, o mercado à vista, o mercado real, digamos assim. Mas é um mercado que as pessoas estão negociando, é esse aqui, né? Ainda mais que é o próximo vencimento, um vencimento próximo, é um mercado muito líquido, né? Quando alguém falar o contrato de dólar, mini contrato de dólar, está negociando isso aqui, tá? Então, isso aqui tende a movimentar o spot, não o contrário, ao meu ver, tá? E dito isso tudo, tá naquela mesma história, uma indecisão danada, né? Vamos colocar aqui na vela... No gráfico de linha, a gente tem uma certa tendência de alta do dólar aqui, dá para colocar uma coisa assim, né? Aqui, ó, no spot tem essa linha, tá vendo? Tem uma certa tendência, mas ele também tá indo, cai, e bem próximo da média de 20, já falei tanto no diário quanto no semanal, tá? Uma leve... Se eu te falasse assim, você tem que escolher um. É um pouco alta, né? Olha só, apontando para cima a média aqui de 20 no semanal, apontando levemente para cima também no diário, né? O canal apontando para cima como um todo. Então, assim, é uma leve tendência de alta, mas não é nada definitivo. Eu acho que a eleição e a consequente definição do que os candidatos vão fazer, ou o futuro presidente, né? Que já não vai ser mais candidato, vai fazer, pode impactar muito o dólar. Se a gente tiver treta, tiver tal de terceiro turno, tiver candidato que não aceita o resultado da eleição, tiver crise institucional, digamos assim, segunda-feira a gente pode abrir com o dólar explodindo para cima, né? Por medo, enfim. É isso. Com isso, vamos encerrando, passamos pelos principais ativos, só comentando, tá me chamando a atenção aqui como que as altcoins estão valorizando frente ao Bitcoin. Isso aqui muitas vezes vem antes de umas porradas, né, no mercado de cripto. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no Solana, Cardano, né, assim, nos últimos dias sofreram pra caramba, né, aquela mesma história. Se a gente for olhar no semanal, ainda é tendência de baixa, mas assim, parecendo querer reverter o Ether, né, assim, ó, o Ether querendo reverter esse movimento de baixa em relação ao Bitcoin, tá? Mudei totalmente de assunto, mas para me ver, isso aqui chama atenção. Quando as altcoins começam a ir para cima do Bitcoin, isso às vezes é um sinal de que o próprio Bitcoin vai dar uma porrada para cima, que está fluindo o mercado, está fluindo dinheiro para o mercado de cripto. Olha aqui o volume aumentando, tá? Então isso diz alguma coisa, vale ficar de olho aí, tá? Então vamos ficando por aqui. Segunda-feira eu vou ter que gravar, né? Porque vai ter, o mercado brasileiro vai chacoalhar bastante, com certeza. Estou super curioso para saber como é que vai ser. Segunda-feira, a abertura, o pregão, o fechamento, quem ganhou. Louco de curiosidade, o pessoal está de saco cheio desse papo de eleição já, mas louco para saber o que vai acontecer. Te convido a refletir bem no seu voto e lá exercer o seu direito / obrigação de votar. Pensando aí no futuro do país. E é isso aí. Bom voto, bom final de semana, um forte abraço e até segunda-feira. Tchau.